Nesta terça-feira, o Boa Esporte de Minas Gerais apresentou o goleiro Bruno. Acusado de envolvimento na morte da ex-amante Elisa Samúdio, o atleta assinou compromisso de 2 temporadas com o clube de Varginha. Condenado em primeira instância a mais de 22 anos de prisão, ele teve o recurso aceito pelo STF e aguarda novo julgamento. Apesar da repercussão negativa, com o Boa perdendo todos os patrocinadores e até a fornecedora de material esportivo, o Clube Mineiro está apoiando o goleiro incondicionalmente. A entrevista coletiva de apresentação do goleiro Bruno no Boa Esporte não foi bem uma entrevista. Isso porque a diretoria do clube vetou quaisquer perguntas que, no entendimento dos cartolas, envolviam o goleiro com um assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio, caso que levou Bruno à prisão em 2010. Bruno, como você vê essa repercussão negativa do clube depois do ajuste da contratação? Larissa, eu agradeço a sua presença, mas não é a pergunta da pauta. Gente, essa é uma pergunta pertinente. É sobre, inclusive, a cabeça do Bruno, como é que vai estar com toda essa manifestação contra. Não é pertinente, não é a pergunta da pauta. Nós fazemos a pauta. Nós estamos aqui para falar de futebol. Nós estamos falando de futebol. Próximo demais. Quando a pergunta agradou, Bruno agradeceu a oportunidade e falou em recomeço. Eu venho me preparando há bastante tempo. Eu acho que passar onde eu passei não foi fácil. Então me preparei muito tempo, cara. Eu, sinceramente, eu não ligo muito porque as pessoas falam ou dizem por aí. Eu acho que eu tenho que focar no meu trabalho. Acho que importa para mim é o recomeço da minha vida. Eu acho que a motivação de recomeçar ela supera qualquer crítica que venha a aparecer. Então, cara, sinceramente, eu estou muito feliz por estar aqui. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Também não deve ter sido fácil para a família da Elisa Samúdio passar pelo que passou. Quando o Boa Esporte toma a iniciativa de contratar o goleiro Bruno, tem o bônus e tem o ônus. Acho que tem a vantagem, o lado humano, de você abrir as portas para alguém que quer recomeçar a vida, mas tem também o ônus da pena que ele ainda vai cumprir e deve cumprir por um assassinato. Do ponto de vista do marketing, já perdeu 2 patrocinadores, patrocínio de camisa, patrocínio oficial do clube, é um preço alto a ser pago. Agora, blindar o Bruno no sentido de não responder, ele tem mais a que responder. Ele tem mais a que responder pelo que ele fez, como vai ser a vida dele. Os movimentos de protesto contra a presença do goleiro, sabe? São todos fatos. A gente tem situações que a gente precisa discutir. Já era para ele ter sido julgado. Essa é a questão. A justiça no país, ela é morosa demais. Ele foi julgado em primeira instância, condenado a 22 anos. É que tem agora a apelação. Tem que julgar a apelação. Só que enquanto não julga a apelação, manda a lei que ele esteja solto. Essa é a lei. Ele tem que estar solto. Está errado, né? Essa lei está errada. Enfim, mas é a lei. É a lei, é a lei. Está aí, por isso que ele, inclusive, foi solto. E com tantos outros casos também que poderia estar em liberdade aguardando o julgamento de um recurso, de algo assim, e que não acontece. Então, uma questão é a morosidade da justiça. Isso tem que ser questionado. Outra coisa é o cumprimento da pena, que mais cedo ou mais tarde vai ter que cumprir. Pelo menos essa é a expectativa. E uma vez cumprindo a pena, ele está livre para ele fazer o que ele quiser, recomeçar a vida dele. É um direito e é um dever da sociedade, inclusive, acolhê-lo. Essa é uma questão. Ele pagando o que ele deve à justiça, está tudo ok. A questão é que ainda deve. E não está pagando, obviamente, porque a justiça no Brasil é muito, absurdamente lenta. Chico. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite. Não é fácil julgar as pessoas. É muito complicado. Eu não sou evangélico, mas eu me lembro muito bem que tem uma passagem na Bíblia que diz assim: não julgues para não ser julgado. Sim. Exatamente por isso, porque é muito complicado, é muito difícil. Você tem que levar em consideração uma série de coisas. Eu me lembro que nos anos 60, 70, houve um caso chamado o Leopoldo Heitor, o advogado do diabo. Ele teria matado a Tefé,
que era uma moça que trabalhava com ele, e ele foi julgado em primeira instância, ninguém provou nada, porque não acharam o corpo. Segunda instância, foi julgado, ninguém achou, não foi achado com a terceira instância, enfim, ele saiu livre. Tá. E teve uma vida, já é falecido, e teve uma vida muito difícil, porque foi perseguido, foi achincalhado, e etc. E tal. Enfim, a sociedade acabou condenando e marginalizando. E ele até teve um filho que foi assassinado, muito complicada a história. Então, o Bruno vai estar marcado para sempre por causa desse episódio da Elisa Samúdio. Vai estar marcado para sempre. Então, se ele topou voltar e se expor novamente, ele tinha a obrigação de falar a respeito. Ele tinha a obrigação de falar a respeito. Porque é uma coisa que ele entrou porque quis entrar. Ninguém mandou ele namorar a menina. Mas ela era atriz pornô, era isso, era aquilo. Ué, ninguém mandou ele namorar a menina e ter um caso com ela e um filho com ela. E depois acabar nas circunstâncias que acabou. Agora, ele mandou, o cara que... Bom, eu acho que ele não assassinou a Elisa. Está sendo acusado de matar. Então, se ele é mandante ou não é, mataram, sumiram com o corpo, enfim, é uma coisa que vai ainda ter um desdobramento. Então, se eu fosse dirigente do BOA, lá de Varginha, da terra do nosso querido ET, eu contrataria o ET e não contrataria o Bruno. Até que o caso dele fosse julgado, e pelo menos, não por Deus, né? Que o julgamento de Deus está na consciência do Bruno e a ele que vai responder por isso, né? Quando ele tiver a oportunidade de fazê-lo no final da sua vida, né? Mas, na verdade, a justiça dos homens é que tem que dar um parecer definitivo, né? Não, ele é culpado ou não é culpado, ele vai estar livre para exercer a profissão ou não vai. Porque o jogador de futebol também, no caso, tem uma carreira muito curta. Não adianta sair a sentença até quando ele tiver 60 anos. Então aí não adianta nada. Então eu acho que tem que ser julgado e aí depois definido o caso dele, aí sim ele pode ser contratado e voltar a jogar. Isso é o modo de ver. Bom, hoje nós temos enquete no site gazetesportiva.com e o pessoal fez a seguinte enquete. Você gostaria de ver o goleiro Bruno no seu time? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Eu acho que eu nem vou perguntar. Nessas circunstâncias, não. Eu repito aqui, né? Uma vez cumprido o que deve à justiça, é uma nova vida, recomeça e acabou. Né? O processo ainda está, o recurso está em andamento. Claro que ele tem que se mobilizar, tem que sobreviver de alguma maneira, isso é uma outra história. Mas a gente está falando se eu gostaria de ver no meu clube. É uma coisa muito complicada. Eu não gostaria de ver ele no Juventus. É uma coisa muito complicada, né? Porque como é que você vai separar essa história? Né? Como é que você torce para um clube que tem um goleiro que é supostamente um assassino, né? Pelo que foi provado até agora, porque foi julgado e foi condenado a 22 anos em primeira instância. É complicado, eu não teria. E aí, Chico? Mas nem a pau. De jeito nenhum. Até os companheiros, por exemplo, eu torço para o Corinthians, então você tem que perguntar, você queria ir no Corinthians? Eu vou falar para você que não tem cabimento ele voltar para o Corinthians, como não teve cabimento ele voltar para o Flamengo, porque ele está ligado, o passe dele está ligado ao Flamengo ainda, né? Então é outra coisa que ele pode entrar na justiça e processar o Flamengo, porque o Flamengo não quis ele, e tem contrato com ele em vigência ainda, né? Não foi quebrado. Então, quer dizer, é o tal negócio, eu não quero ele no Corinthians. Longe disso. Eu prefiro dar chance para um garoto que está chegando agora do que um cara que passou por o que ele passou, que pode contaminar o elenco, pode deixar os caras desconfortáveis. Quem é que vai dormir no mesmo quarto que ele? Essa é a pergunta. Você dormiria no mesmo quarto que o Bruno? Eu não dormiria. No mesmo quarto que o Celso até dormiria. Mas não... Mas com o Bruno não dormiria. Sei lá que vai dar no cara à noite. Se ele vai levantar, se ele vai pegar um copo, dar na minha cabeça, vai me afogar com o travesseiro. Sei lá o quê, eu tô fora. Eu durmo no corredor. Deixa o cara dormir lá dentro à vontade. Pega as duas camas, e fica esticadão lá. Tô fora. Mas não sejamos tão puritanos. Existem outras pessoas envolvidas com justiças, com outros crimes que também fazem parte do futebol. É um tal Mas o caso dele, Celso, foi um crime de morte. Eu não dormiria no meu quarto que ele. Então você imagina o transtorno que isso traria para um clube de futebol.